E aí, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo nesse canal. Shalom a todos. Hoje eu vou falar aqui de um acontecimento recente que eu percebo que foi talvez uma das referências mais explícitas que eu já vi em toda a minha vida do que realmente ocorre nesse meio artístico e o fato de terem artistas que sim, vendem suas próprias almas, e isso não é brincadeira, tá? Não sei se vocês viram acerca do falecimento de um cantor americano chamado Oliver Tree, mas o seu falecimento trouxe para nós umas mensagens, no mínimo, muito curiosas, como se já estivesse previsto e acordado para isso acontecer. E eu vou compartilhar aqui algumas informações com vocês para entender melhor do que se trata isso e para que a gente venha a ter a conscientização da importância da nossa vida espiritual, que não é brincadeira o poder das palavras, que não é brincadeira fazer aliança com as trevas. Uma hora a conta chega e isso pode ser fatal. Então tem aqui uma notícia, a gente pode ver em vários portais. Esse cantor chamado Oliver Tree, por incrível que pareça, eu nem conhecia, acho que eu estou ficando velho, porque ele é mais recente dessa última geração. Ele foi vítima de um acidente entre dois helicópteros no Rio de Janeiro e que veio ao falecimento de 6 pessoas. Tinha um outro youtuber argentino, meio conhecido também, e o restante parece que era da equipe deles, mas realmente uma deixada do mundo muito esquisita, tá? Muito estranha mesmo. Primeiro, você já viu 2 helicópteros se colidindo e tendo um acidente? Eu, pelo menos, nunca tinha visto isso, tá? Se tem um tipo de acidente raro de se acontecer, certamente é esse. Um acidente, para mim, pelo menos, no mínimo, muito imprudente, porque como é que esses helicópteros não viram um ao outro? E detalhe, no Rio de Janeiro, e também teve aquele caso recente daquela moça, também um acontecimento muito estranho, então a gente consegue perceber que realmente existe algo espiritualmente pesado por trás do Rio de Janeiro. Por que que tantas tragédias, tantas coisas negativas acontecem nessa cidade? É como se fosse uma cidade que carregasse algo tão forte que é sede de inúmeras questões aí, sacrifícios e dentre outras que não dá para falar tão abertamente assim. Então esse cantor, ele tinha algumas músicas, ele foi uma vítima desse acidente envolvendo 2 helicópteros. Esse é o cantor aqui, a imagem dele. Também alguns carros ao redor pegaram fogo. Ele tinha mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ele tinha 32 anos, estava prestes a fazer 33. Preste bem atenção nessas informações que já já eu vou compartilhar um vídeo aqui para vocês entenderem que só parece que foi algo muito bem orquestrado, sabe? Ó, aqui tem uma outra informação também que tudo começa a ficar mais estranho, que é o seguinte, tá? Ó, vocês guardaram essa notícia. Ele veio a falecer num acidente entre 2 helicópteros, certo? Isso lá no Rio de Janeiro. Agora, olha que bizarro isso, para não dizer outra coisa. Um pouco antes, ele tinha feito um clipe chamado Flowers, tá? E numa parte do clipe, eu acho que vocês estão conseguindo ver bem aí, sim, ele apareceu entre 2 helicópteros. Acho que não tem muito o que falar, né? Eu fiquei impressionado que algumas pessoas viram esses acontecimentos e falam, nossa, tem gente inventando teoria da conspiração, é só uma coincidência. Opa, peraí, vamos lá. Primeiro de tudo, quando que acontece um acidente entre 2 helicópteros? Um em cada 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões? Coisa mais rara possível. Detalhe, entre 2 helicópteros, tá? Não estou falando de um acidente envolvendo um avião ou helicóptero, que isso acontece com mais frequência, ainda que bem menos que carros. Mas um acidente entre 2 helicópteros, isso é raríssimo de acontecer. Aí um pouco antes o cara grava um clipe entre 2 helicópteros, mas é só coincidência? Pô, poxa vida, tá? É assim, é literalmente pessoas que se recusam a querer enxergar o mundo como ele é, porque não tem outra explicação. A pessoa vê isso e fala, não, é só coincidência. Coincidência?
Não existe coincidência não, meu amigo, acorda. Se você até hoje acredita que tudo é coincidência, é o acaso, é aleatório, não. A realidade tem leis, tem princípios, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tudo tem uma causa, tá? E por que começa tudo a ficar mais bizarro? Porque nesse clipe aqui, tá no YouTube, vocês podem ver, pode ver inclusive a data de lançamento desse clipe, tá? Teve um momento que ele falou isso aqui no clipe, ó. Coloque flores no meu túmulo e depois, porque vou te odiar até o dia em que eu morrer. Nesse mesmo clipe que ele apareceu entre dois helicópteros, numa escada, ele falou exatamente isso aqui, ó. Eu preciso dizer alguma coisa? Mas não é só isso, não. A gente ainda vai chegar em mais. Teve uma outra música que ele lançou em 2018 chamada Hurt, tá? E nessa música, no clipe oficial dela, que também vocês podem pesquisar no YouTube, o cantor americano tem o corpo removido da rua por bombeiros após uma queda enquanto voava. E detalhe, nessa música chamada Hurt, que eu vou mostrar aqui a letra para vocês, as coincidências, coloca aspas nisso, ó, que eu já coloquei a tradução, não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Olha que situação. Meu dia chegará, eu me doei muito. Olha aqui, eu vendi minha alma, estou esperando meu pagamento integral. Mais uma vez, eu preciso dizer alguma coisa? O cara, em 2 clipes diferentes, ele literalmente anuncia que ele iria falecer em algum momento de um acidente. E ele aparece entre 2 helicópteros, ele fala do túmulo, ele fala que vendeu a própria alma, mas é tudo apenas uma mera coincidência. Tudo isso é aleatório? E calma, tá? Que não é só isso que eu estou mostrando aqui, não. Tem mais. Não basta só isso, tem que ter mais coisas, né? Aí a gente percebe aqui também, numa capa de um dos clipes dele, ó, aquela famosa imagem, ó, primeiro, tudo ao redor pegando fogo. O mínimo estranho mais uma vez, né? E aquele famoso símbolo que a gente já está bem familiarizado, da pirâmide, não é? Que pirâmide seria essa? Poxa, não é difícil. É a pirâmide Illuminati. Mas não, é tudo teoria da conspiração, né? Acontece tudo sincronizado numa suposta coincidência que eu nunca vi na vida, mas não existe nada disso, é só teoria da conspiração. Tá certo. E por fim, para aumentar ainda mais as supostas coincidências, olha o clipe, olha a capa do clipe dele. Vocês podem ver aqui restos de acidente, resto de helicóptero, tem de carro, e eu tô falando sério, eu nunca vi tanta sincronicidade ou tanta anunciação ao mesmo tempo em cima de um caso como esse. Eu nunca vi. Isso para mim realmente passou do ponto. E por fim eu vou compartilhar o vídeo aqui de um cara no Instagram, ele tem um conteúdo muito bom sobre essas análises, ele é francês, esse perfil aqui, Reality Revolt, Dimitri Oswald, o nome dele. Olha a análise que ele fez, mostrando ainda mais detalhes por trás desse acontecimento. Voiture en feu et ferraille partout. Exactement comme l'imagerie de ses albums. Et ce triangle Illuminati récurrent. Son crash a eu lieu 333 semaines après celui de Kobe Bryant, juste avant ses 33 ans et avant de passer les 3,3 millions d'abonnés. Il a aussi 126 publications, comme la date de décès de Kobe Bryant, le 26 janvier, qui était prédite dans Call of Duty et ce dessin animé. Aqui ele está falando que no caso do Kobe Bryant também foi anunciado o acidente dele e da forma que seria antes de fato de acontecer, porque quem não sabe, o Kobe Bryant, ele faleceu num acidente de helicóptero. Também teve muita sincronicidade, muitas coincidências por trás da deixada dele do mundo. Ó, foi antes de acontecer, tá? Avec Oliver est mort le youtubeur Gaspi. Et dans son dernier... Esse Gaspi, que é um youtuber argentino, também faleceu junto com esse Oliver Tree no acidente de helicóptero. Aí ele teve um vídeo no canal dele, preste atenção nos detalhes desse vídeo. Vídeo, se eu não me engano, de 11 meses atrás. Et court-métrage Hélicoptère, voiture en feu. Ó, helicópteros, carros queimando. Et un accident avec le 6.
Aí tinha um acidente nesse mesmo 14, vídeo. écrit sur la vitre brisée. E aqui, ó, no vidro do carro escrito 6:14. E sabe quando que esses dois faleceram? Dia 14/6. Antes de ontem, porque hoje é dia 16. La date exacte du crash et aussi celle de l'anniversaire de Donald Trump. C'est aussi le Também nasceu no mesmo dia do Trump, jour où Ronaldo passe les porque ele estava prestes a completar 33 anos, e aí acontece isso. 666 millions d'abonnés. Hélicoptère en gématria est égal à A gemátria de helicóptero é 666. 666. Oliver Tree, littéralement l'olive. Sim, que a tradução seria basicamente The Olive Tree seria a árvore de oliveira, né? Que é a oliveira a gente sabe da associação com Messias e tudo mais, né? Olivier est aussi égal à 666. Só que aqui nessa gemátria também tem o número 666, mas a gente sabe como que o sistema deturpa as coisas sagradas, tá? Porque a gente sabe que a árvore da oliveira, ela tem um símbolo sagrado, conectado ao Messias, conectado também a Israel, que é o povo do Altíssimo, mas o sistema usa isso para distorcer tudo, né? En sumérien. Donc l'Alien Boy a été sacrifié dans un rituel codé pour l'industrie. Oliver voltar ao Tree meurt começo dans do un vídeo. crash d'hélicoptère, explosion, voiture en feu et ferraille partout. Exactement comme l'imagerie de ses albums. Et ce triangle Illuminati récurrent. Beleza, então só para vocês entenderem. Diante de tudo isso, eu tenho certeza que se você chegou até aqui, no mínimo você vai questionar. Peraí, é muita coincidência para ser apenas um acaso ou um acidente, não é? E aqui eu gostaria de falar, além do que a maioria tem falado, que sim, foi provavelmente um ritual, um sacrifício, né, uma situação realmente pesada, e existem artistas que vendem sim suas almas para as trevas. Eu quero que vocês entendam o seguinte: existe um poder muito forte nas palavras que proferimos, e pelas palavras que proferimos, como diz a Bíblia, daremos conta no dia do juízo. Pelas nossas palavras seremos absolvidos ou condenados. A língua e a morte estão no poder da língua, como fala em Provérbios. As trevas, elas só atuam através de legalidade. Cada vez mais eu venho entendendo isso, tá? Não existe atuação das trevas para quem não dá legalidade. No máximo, uma tentação, mas se você estiver forte o suficiente para vencê-la, as trevas não têm poder sobre a sua vida. Agora, quando uma pessoa faz aliança com as trevas, e não só isso, é usada ainda para, como por exemplo nesses clipes, por que tem artistas que meio que anunciam o que vai acontecer com a vida deles? Aconteceu com os Mamonas Assassinas. Lembra do caso da Marília Mendonça, que ela estava vestida lá com uma veste de xadrez, aí teve o clipe de uma outra cantora que anunciou que uma cantora iria vir a falecer e tudo mais? Pois é. Então são muitos casos que a anunciação é feita antes de acontecer de fato. E por que isso ocorre? É como se o artista estivesse assinando um tipo de acordo no mundo espiritual ao gravar um clipe anunciando o seu próprio óbito ou anunciando como seria, para que de fato isso aconteça, para que de fato as trevas tenham absoluta permissão de fazer exatamente aquilo. Então esses artistas, eles, além de venderem suas almas, eles usam o poder das palavras para amaldiçoarem a Deus e sua própria vida, para que a alma deles esteja totalmente devota às trevas, e as trevas tenham o direito de tomar quando bem quiserem. E parece que foi isso que exatamente aconteceu. Eu sinto muito por essa pessoa, pelas pessoas envolvidas nesse acidente. A gente espera, né, que sempre o Pai tenha misericórdia, mas é muito explícito tudo isso. O cara literalmente confessou que vendeu a própria alma, confessou e anunciou o que iria acontecer com ele, e aconteceu de um jeito tão de sintonia, tão absolutamente parecido com a forma que ele anunciou, que eu nunca tinha visto na vida. Então ele literalmente usou o poder das palavras para amaldiçoar a própria vida dele, e foi exatamente o que aconteceu. Então, se eu fosse você, eu tomava muito mais cuidado com as palavras que você profere.
Eu tomava muito mais cuidado com os pensamentos e emoções que você tem, pois eles têm total poder de moldar a sua realidade. Tem pessoas que ficam falando, eu estou doente, eu mereço deixar a terra, para não dizer a palavra. Pois é, você basicamente está chamando pelos problemas que você tanto foca. Reclamar, a etimologia significa chamar repetidas vezes pelo problema, tá? Então a pessoa que ela usa o poder das palavras sem saber, na maioria das vezes, e fica se amaldiçoando diretamente, ela está basicamente dando uma legalidade para as trevas para fazer exatamente aquilo que você está proferindo com a sua própria boca. Isso é seríssimo. Imagina se todo mundo tivesse mais temor ao usar cada palavra que sai da sua boca com uma intenção boa, de trazer vida, de trazer luz, não para viver reclamando, para viver se amaldiçoando, para viver amaldiçoando os outros, porque isso pode retornar para você. É uma forma de você conceder legalidade para as trevas atuarem diretamente sobre a sua vida. E se não tiver a misericórdia do Pai, porque ele estende a misericórdia e muitas vezes evita que a gente colhe exatamente o que plantou, mas chega um momento que ele mesmo retira a misericórdia quando não há mais nada o que fazer, e aí é tchau, infelizmente, tá? Então essa situação toda não só revela que muitos artistas vendem a sua própria alma, que eles realmente fazem aliança com as trevas, diante de tantas evidências como a gente viu aqui, como também demonstra que as palavras têm muito poder, seus pensamentos, suas emoções, e principalmente o cara, em mais de um clipe, ele estava num contexto onde ele falecia e ainda anunciava o seu falecimento. Basicamente, ele assinou um termo no mundo espiritual que era isso que ia acontecer com a vida dele, tá? Ah, não, mas é só um entretenimento, é só um vídeo, é só um clipe, é só uma música. Poxa vida, vamos acordar. Não é só uma música, não é só um clipe, não é só entretenimento. É mundo espiritual. Não brinque com o mundo espiritual. Então preserve as suas almas, entreguem-se ao Criador, pois vale a pena, entregue-se ao Messias, Yeshua, ele veio para nos salvar. É por meio dele que conseguimos a vida eterna, é por meio dele que conseguimos uma vida plena. Então se entregue ao Criador e jamais negocie com as trevas, jamais faça aliança com as trevas, jamais alimente as trevas para que as mesmas não tenham poder sobre a sua vida, tá? Eu falei de poder das palavras, eu tenho um canal onde eu exploro mais sobre alinhar pensamentos, emoções, palavras, seus hábitos, que é um canal voltado para a área do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da reprogramação de crenças. Vou deixar o link desse meu outro canal na descrição, onde lá eu te mostro a importância de equilibrar seus pensamentos, palavras, ações, para tanto a sua vida espiritual, como também para outras áreas da vida, para você conseguir obter bons resultados, pois eles são determinantes para você atrair a realidade que vive, tá? Não brinque com o Criador, jamais desafia ele, pois uma hora a conta pode chegar. E é lamentável que para alguns chega dessa forma, mas a gente sabe como essa indústria da música trabalha. Agora é curioso, né? Logo num acontecimento recente, que teve aquela moça que também veio a falecer justamente no Rio de Janeiro, e ainda teve todo aquele ritual de abertura da Copa do Mundo que foi assim, bem explícito, não é? Então é muita coisa acontecendo, se blindem, não alimentem as trevas e foquem na luz, ao melhor caminho possível. É isso, Shalom, que o Eterno os abençoe grandemente. Até a próxima.